Shalom Adonai, Shalom, a paz do Senhor Jesus. Queridos, sejam bem-vindos nesse abençoado canal, está escrito, e nós estamos chegando até você com mais uma mensagem edificante. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. E sem mais delongas, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 6, verso 23, que diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amados ouvintes da palavra do Senhor, uma das mais importantes perguntas que deve ser feita ao homem é esta: onde você passará a eternidade? Você, como ser humano, já parou para pensar sobre este assunto? Aí você diz: é claro que não, e nem quero pensar sobre isto. Alguns dizem: sou muito jovem ainda para pensar sobre este assunto. Outros dizem: eu tenho muitas outras coisas muito mais importantes para mim fazer. E eu não tenho que me preocupar com a morte, com a vida eterna. Isso é bobagem. Outros dizem: eu já trabalhei o suficiente, estou aposentado, agora eu vou desfrutar da minha vida e eu não tenho tempo para pensar sobre a eternidade e muito menos sobre a morte. Isso é bobagem. Alguns dizem: eu nem acredito se existe céu, se existe inferno. Não me interessa o assunto. Mas eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, que você deve sim parar e pensar sobre este assunto, sobre a eternidade. Aí você pergunta: o que é eternidade? O dicionário define como duração muito longa, como indefinida. E é bem verdade, amados, que muitos se preocupam, muitos se preparam para o futuro. E isto não é errado, não. A questão é que nós, seres humanos, nós nos preocupamos e corremos atrás daquilo que é temporal, aquilo que é passageiro. Por exemplo, você já ouviu, com certeza, aquele ditado: a vida é passageira, o tempo passa. Você já ouviu alguém dizer assim: o tempo voa? E como há verdade nisso? São provérbios humanos, ditados populares, mas tem no fundo uma grande verdade. Veja o que a Bíblia diz lá no livro de Jó, no capítulo 14, verso 1 e 2. A Bíblia diz assim: como é curta a vida do homem, nascido de mulher, cheia de medo e sofrimento. Ele nasce e cresce como uma flor, mas logo murcha e morre. Ele some depressa como a sombra de uma nuvem que passa no céu. Amados, nós humanos estamos condicionados ao início e ao fim das coisas. Nós convivemos com limitações, nós nascemos e nós morremos. É o ciclo da vida, o início, o meio e o fim. E durante esse curto período de tempo, o homem quer o quê? Quer adquirir, quer conquistar, quer armazenar, porém ele esquece do mais principal: a sua vida eterna. Ele esquece que um dia ele vai se confrontar com a morte. E a morte virá. Ela não vai vir avisando, ela não vai chegar dizendo: estou chegando. Não. Ela vai pegar e pega o ser humano de surpresa. E então, nesse momento, o ser humano lembra da sua fortuna, lembra do seu conhecimento. E eu digo que nada disso, meu irmão, vai adiantar, porque além do túmulo, tudo que é terreno não tem valor algum. Afinal, nós não iremos levar absolutamente nada dessa terra.
E o mais interessante, amados, é que diante da morte não haverá tempo para despedidas. Você não vai poder dizer: morte, aguarde um pouco, que eu tenho que me despedir dos filhos, e despedir da minha esposa, do meu pai, da minha mãe. Não vai haver tempo. Ela virá, ela vem e ceifa a vida do homem. E daí? Onde você passará a eternidade? Pare para pensar, meu querido irmão, enquanto é tempo. A questão e a verdade é que o ser humano não acredita na palavra de Deus. O ser humano acredita em tudo. Ele acredita em tudo menos na palavra de Deus. É lamentável. Não quero generalizar, porque existem muitas pessoas que acreditam, assim como eu, nas Escrituras Sagradas, mas existem milhares de pessoas que não acreditam na palavra do Senhor, não levam a sério as Escrituras. Muitas pessoas zombam, brincam, até fazem piadinhas com as coisas de Deus. E mesmo assim, meu irmão, Deus é misericordioso. Ele tem dado para o ser humano, sabe o que? Tempo suficiente para refletir sobre esse assunto tão sério que é a vida eterna. E concernente à eternidade dentro do conceito bíblico, a Bíblia diz que Deus é eterno. E o homem, preste atenção, a partir da sua criação, o homem também é eterno. É isso mesmo que você está ouvindo. O homem é eterno. Amados, apesar de nós termos uma vida temporária, uma vida pequena, curta, nós temos o que? Nós temos uma alma que jamais vai deixar de existir. Depois de nós encerrarmos todas as nossas atividades terrenas, a nossa alma, meu irmão, irá onde? Após o juízo final, para o lugar certo, eterno, com Deus ou com Satanás, lá no lago de fogo e enxofre. Lá no livro de Hebreus 9, verso 27 diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Meu irmão, você já parou para pensar o porquê que o Evangelho é pregado? Você já parou para pensar o porquê que Jesus Cristo veio a essa terra? Sabe por quê? É por causa da eternidade. É por isso que o Evangelho é pregado. A preocupação de Deus não é tão somente, amados, com o nosso bem-estar. Deus não está tão preocupado com as nossas posses, com aquilo que nós temos adquirido neste mundo, mas Deus se preocupa sim com o nosso futuro espiritual. Ele se preocupa com a nossa eternidade. 2 Pedro, amados, capítulo 3, verso 9, diz assim: ele está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim, mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça, e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Portanto, meu amado irmão, meu amado ouvinte da palavra, aproveite essa oportunidade, aproveite enquanto você está vivo, enquanto você tem saúde, para buscar a Deus, se preparar espiritualmente para enfrentar uma vida eterna com Deus. Agora, o porém, é que escolher andar com Deus significa o quê? Significa renunciar aos prazeres desse mundo. E se nós nos apegarmos às coisas terrenas, aos prazeres mundanos, ao ponto de deixarmos de fazer a vontade de Deus, nós estaremos abraçando a carnalidade, estaremos abraçando o pecado, estaremos abraçando ao diabo e seus demônios e rejeitando a Deus. Veja bem, o próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado. Foi tentado por quem? Por Satanás, aonde? Lá no deserto. E Satanás lhe mostrou todos os reinos e fez uma proposta para o Senhor Jesus. E ele diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4, verso 8 e 9 diz assim: a seguir o diabo levou Jesus ao monte muito alto e mostrou-lhe as nações do mundo e toda a glória delas. Eu lhes darei tudo isso, disse ele,
se você ajoelhasse e me adorar. Irmãos, o preço era este. Satanás daria tudo para Jesus, mas o preço era que Jesus deveria servi-lo. O acordo era esse, adorá-lo. Satanás queria ser adorado. E se Jesus se deixasse levar por essa oferta satânica, ele poderia ganhar toda a glória terrena, mas estaria abandonando sua missão, e nós estaríamos condenados para todo sempre. E o que seria de nós? Mas Jesus rejeitou tudo. Observe, meus irmãos, que o diabo oferece exatamente isto, ou seja, aquilo que o homem mais deseja. O homem deseja poder, deseja glória, deseja dinheiro, deseja festa, orgia. E infelizmente o ser humano tem caído nas lábias de Satanás. Mas saiba de uma coisa, meu querido ouvinte: o preço dessa miserável mercadoria é muito alto. Satanás quer a nossa alma, Satanás quer a tua alma. Agora, por outro lado, meu irmão, o nosso Deus nos oferece vida e vida com abundância, nos oferece glória eterna e uma posição de honra ao seu lado no reino celestial. E o preço por tudo isso já foi pago. Foi o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. E eu pergunto para você, qual será a sua opção? A minha orientação é essa: rejeite as ofertas de Satanás hoje, para você não se arrepender por toda a eternidade. Seja sábio, seja inteligente, venha para Jesus. Saiba de uma coisa, meu irmão: o reino de Deus, ele é eterno, não terá fim. E o Senhor nosso Deus nos oferece, como já disse, um lugar de honra no seu reino celestial. Não rejeite essa oportunidade. Você já parou para pensar? Parou para pensar quantas pessoas já morreram? Ou quantas pessoas morrem durante um dia em todo o mundo? Eu fui buscar nas estatísticas, e de acordo com as organizações das Nações Unidas, a estimativa é que 102 pessoas morrem a cada minuto em todo o planeta. São tantas pessoas que nós nem sabemos. Já morreram alguns amigos que eram da nossa infância, já morreram muitos parentes nossos, companheiros de trabalho, morreram vizinhos, morreram já desafetos, enfim, morreram muitas pessoas que nós nem conhecemos. E a verdade, irmãos, é que queira ou eu não queira, goste ou eu não goste, certamente um dia eu vou morrer, você vai morrer, todos nós morreremos. Isso por quê? Porque pesa sobre nós a sentença divina. Veja apenas um versículo das Escrituras sobre o assunto. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 19, diz assim: Tu és pó e em pó te tornarás. Meu irmão, o castigo imposto sobre o homem e a mulher tinham e têm o propósito de relembrar à humanidade as consequências terríveis do pecado. E a verdade é que ninguém escapará da morte, seja quem for, seja rico, seja pobre, negro, branco, sábio, ignorante, alto, baixo, gordo. Amados, todos nós um dia iremos provar a morte. Por quê? Porque nós temos um corpo terreno e nós temos uma alma que é imortal. Amados, com a morte, o nosso corpo vai para a sepultura e no pó será desfeito. Porém, a nossa alma, meu irmão, ela irá para a eternidade, porque a alma é indestrutível. Veja o que a Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. O Senhor Jesus, amado, nos ensinou em Lucas, no capítulo 16, verso 19 ao 31, que na eternidade existe apenas dois lugares, um de sofrimento e outro de gozo, de deleites. Ambos são eternos, são definidos e incomunicáveis.
E após a morte, a Bíblia me diz que não há nenhuma possibilidade de alguém salvar a sua alma. E a Bíblia diz que do céu ninguém passará para o inferno, e nem do inferno para o céu. Também de qualquer um desses lugares, ninguém poderá voltar a este mundo para se comunicar. A morte, ela sela o destino da nossa alma. E a pergunta é, o que é a morte? A morte, meu irmão, é o início de uma nova vida, agora eterna. E eu pergunto para você, para onde você irá após a sua morte? E o momento, meu irmão, de pensar sobre esse assunto é agora. Não é amanhã, nem depois de amanhã, no outro mês, é agora. E o destino da sua alma depende da sua atitude para com o Filho de Deus. O destino da sua alma depende exclusivamente da sua escolha. Isso em vida, enquanto você estiver consciente, sabendo raciocinar, sabendo escolher. É em vida que você deve tomar essa decisão. Depois não adianta mais. Deuteronômio capítulo 1, verso 26 ao 28 diz assim, preste atenção. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Qual será a sua escolha, meu irmão? Bênçãos ou maldições? Deus nos deu o privilégio de escolher. E eu quero dizer para você que o único caminho que nos leva para o céu é Jesus Cristo. Não existe outro. Não é como dizer, eu vou para tal cidade e eu vou procurar o caminho mais curto, mais tranquilo. Não. Para o céu, meu irmão, existe apenas um caminho, como o próprio Jesus disse em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Meu irmão, preste atenção, uma coisa verdadeira. Eu tenho certeza, irmãos, que nem igreja, nem boas obras, nem justiça própria, nem batismo, nenhum homem, nenhum santo, nenhuma cerimônia, nenhum rito, nenhum ritual ou coisas semelhantes poderão nos levar para o céu. Quem pode nos levar e conduzir aos céus? Somente Jesus Cristo. Aprenda isso. Jesus diz lá no livro de Lucas, capítulo 19, verso 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meu irmão, foi Jesus que morreu por você. Foi Jesus que morreu pelos pecadores. Jesus crucificado entre dois malfeitores, ele salvou um e não pôde salvar o outro. E a pergunta é, por que dos ladrões um pôde ser salvo e o outro não? A resposta é simples. Porque somente um reconheceu o seu pecado e confessou diante de Deus. Ele reconheceu que Jesus era inocente e sofria pelos seus pecados. Ele reconheceu que estava perdido. Ele fez uma fervorosa súplica nesses termos, dizendo: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino, no seu paraíso. Então Jesus olha para ele e diz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Preste atenção para essa verdade, meu irmão. Por mais que você não concorde, que você não aceite, por mais que você me odeie, mas esta é a verdade. Aquele homem não parou em nenhum lugar intermediário. Não existe purgatório. A Bíblia diz que da cruz onde estava crucificado, ele foi direto para o paraíso. Não precisou de batismo, nem de igreja, nem de boas obras, nem de reencarnações. Ele foi direto para o paraíso. Meu querido ouvinte, o que aquele ladrão fez, você também pode fazer. O que ele recebeu, você também pode receber. O que ele alcançou, você também pode alcançar, que é a salvação. Leia na sua casa o livro de Lucas, capítulo 13, do 39 ao 43. E essa bênção, meu irmão, da salvação, ela é uma doação de Deus.
A salvação que Jesus Cristo nos dá é inteiramente de graça. Está escrito nas Escrituras, Efésios 2, 8, verso 9. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Meu irmão, tudo que era necessário para a salvação do ser humano, Jesus já fez quando morreu lá no Calvário. Ele pagou o preço por todos nós. A salvação é como um presente, é de graça. Mas você precisa fazer alguma coisa, você precisa fazer a sua parte. Você precisa tomar uma atitude. E qual é essa atitude? Você pergunta. Receber a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Isso pode ser aí onde você está. Abra o seu coração e deixe Jesus entrar. Ele morreu na cruz por você. Ele ressuscitou por você. Ele ressuscitou, ele veio a esse mundo para nos dar salvação. Salvação e perdão para todos nós pecadores. Meu querido ouvinte, não olhe para os seus pecados, não olhe para os seus fracassos e nem para a maldade que há no seu coração. Olhe somente para Jesus Cristo, confie nele de todo o seu coração e ele então lhe dará força, lhe dará paz e lhe dará esperança. E você, meu irmão, ao tomar essa atitude de entregar sua vida a Jesus Cristo, o meu conselho é: procure uma igreja pertinho de você. Mas uma igreja que esteja pregando a palavra de Deus verdadeira, da forma que ela é, sem acréscimo. Filie-se a essa igreja, comunique ao pastor a sua decisão. E então você receberá esta paz que eu sinto, a paz do Senhor Jesus. E a segurança e a certeza de que um dia eu irei morar com o meu Senhor, com o meu Salvador. Aí, se alguém vai lhe perguntar, dizer onde você passará a eternidade, você vai responder o quê? Você vai dizer com toda certeza: eu vou passar a minha eternidade com o meu Criador, com o meu Salvador. E você servindo a Deus, você nunca mais terá medo da morte nem da eternidade. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Shalom Aleichem. Que Deus os abençoe. Estamos terminando mais uma edição desse abençoado canal Está Escrito, trazendo até você uma mensagem edificante. Inscreva-se, meu amado irmão, neste canal. Compartilhe esta mensagem. Que Deus os abençoe e até a próxima edição, em nome de Jesus. Shalom Adonai. Amém.